Fala aí, meu amigo, minha amiga. Vamos para mais uma edição das molecas do ramo do petróleo. Hoje o vídeo aqui vai ser, vamos dizer assim, um pouquinho especial para mim, porque nós vamos conversar com um amigo que eu já conheço. Eu acho que eu conheço há mais de 10 anos, eu posso dizer assim, porque considerando meu tempo de empresa, né? Então acho que é mais de 10 anos, conversar um pouquinho sobre o Zé Maria, né? Ele já é lá de Campos de Goytacazes e quer conversar um pouquinho sobre a vida dele e vamos avançar também em relação a algumas questões de opiniões, né, que ele tem em relação tanto em relação ao estado do Rio de Janeiro como a nossa região aqui, Norte Fluminense. Zé, fica à vontade aí e tá contigo aí a palavra. Bom, Cláudio, bom dia, obrigado pelo convite, estar participando com você desse bate-papo aqui. Dizer que nós estamos vivendo, assim, eu diria que um momento muito importante para todos nós, um momento em que o Brasil ele se encontra polarizado, e isso, para nós que somos militantes sociais, como ativistas, né, eu diria que é muito desafiador. Desafiador, isso, quando a gente fala um pouco da minha vida, quer dizer, eu sou nascido aqui em Campos dos Goytacazes, sempre estudei em escola pública, eu tenho uma família de 6 irmãos, meus pais funcionários públicos estaduais, e assim, como toda família de classe média, nós demos muito duro na vida, né? E tivemos oportunidades que, lamentavelmente, hoje, a maioria esmagadora da população, principalmente as pessoas que vêm como eu, né, como você, filhas de operários, essas pessoas não têm. Eu ingresso na Petrobras, eu me formo na Escola Técnica Federal de Campos em 1980. Aí eu fui aqui próximo, aqui em São João da Barra, ainda era São João da Barra, né? Em Buena, onde temos uma fábrica de processamento de areia, né? E areia monazita, e que pertencia ao grupo Nuclebras. Então fiquei ali 2 anos. Depois fui trabalhar na White Martins como assistente técnico. Eu me formo na área de eletrotécnica. Então trabalhei 2 anos na White Martins e ingresso na Petrobras em 85. Ingressei na Petrobras em 85 como eletricista. Naquele momento a Petrobras ela buscava, né, atingir a marca dos 500 mil barris de petróleo, e ela fez um programa bastante ousado de perfurações na Bacia de Campos, que até então era a grande região produtora do país. Então, ela colocou muita sonda de perfuração em operação e necessitava de mão de obra, então era um concurso atrás do outro para alcançar essa meta dos 500 mil barris de petróleo. Eu ingressei na Petrobras e o meu irmão mais velho, o Antônio Carlos, ele já estava na empresa, na Petrobras, e ele era um militante sindical. E ele, junto com os companheiros dele, de uma plataforma que era, a gente pode dizer, o grande polo, né, de resistência da Bacia de Campos naquele momento, que era a plataforma de Namorado 1, eles já se movimentavam no sentido de que nós aqui na Bacia de Campos tivéssemos um sindicato. Que até então o sindicato aqui da Bacia de Campos era o sindicato do Rio de Janeiro. Então, meu irmão, junto com outros militantes, posso citar aqui o Tavares, que foi um grande militante nosso aqui da Bacia de Campos, eles se movimentaram. E, obviamente, que eu, vendo seus passos, eu admiro muito, né? Eu também ingresso no movimento sindical e oficialmente eu ingresso em 93, né, quando participei de uma chapa, né, de oposição à atual direção, mas já havia participado de outros movimentos
grevistas, né? Como a greve de 88, a greve de 90, sendo, eu diria que uma liderança, né? Dentro da plataforma que eu atuava, que era a plataforma, era a sonda modulada 5, SM5. Então, assim, e de lá para cá, a vida vai levando a gente e a gente continua aí nessa batida, né? Buscando sempre, eu diria que melhores condições de trabalho para todo mundo. Interessante, Zé, você falando isso aí, parece que a tua história, como militante, ela se confunde se mistura, vamos dizer assim, na construção do Sindipetro NF como sindicato aqui na região. Eu já tinha ouvido essa história, mas sim, quando você começou a relatar aqui, eu comecei a juntar as pecinhas. Pô, maneiro pra caramba, interessante pra caramba. Acho que vai escrever um livro sobre essa mistura dessas duas temáticas. Eu queria tocar um pouquinho num assunto sobre algo que eu tenho visto aqui em Rio das Ostras, aqui em Macaé, e também eu participo, né, do movimento da Frente Evangélica para o Estado de Direito, e a gente faz muitas atuações também na Baixada Fluminense. Algo que nós temos reparado muito é duas questões. Aí que você pudesse falar um pouquinho, até da tua visão em relação a isso. De 2016 para cá, há um aumento, né, de moradores de rua. Morador de rua não estou falando de pessoas que pessoas que muitas vezes moram numa região, só que para diminuir o custo de passagem, custeio, essas coisas, acaba morando literalmente na rua para poder conseguir trabalhar, para diminuir o custo em si. E morador em si também tem aumentado bastante, né? Principalmente, e isso está atrelado também em relação à fome também. E aqui na região de Macaé parece que não dá uma impressão que está até gerando emprego. Porém, a turma tem muitas vezes optado, aqueles que podem optar, né, de não aceitar, por exemplo, trabalho de embarque, trabalho até em terra mesmo no ramo do petróleo, por questão de salário. O pessoal tem gerado um emprego, mas eu estou entendendo também que não é aquele nível que era antes, não era aquele nível que era antes, mas a remuneração, né, em si, muito baixo. Eu vou dar um exemplo aqui que a Halliburton foi a Baker, né, que estava contratando o salário inicial de 2.300, né? Eu me lembro na época de 2013, 2013, 2014, que a gente estava com uma certa crise, né? Não estava no auge em si, né? E o embarque era na faixa 3.800, beirando quase já com os adicionais, né? Então a pessoa ficava 14 dias embarcado, mas retornava para casa com uma remuneração, vamos dizer assim, que valeria a pena, né? Aí a turma entra na conta, poxa, como é que eu vou embarcar com 2.100, 2.300 e eu vou ficar 14 dias fora de casa, ainda mais em nenhum tipo de instabilidade de emprego, né? Porque você não sabe se no mês que vem vai embarcar novamente. Tá tendo muita volatilidade. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Se até se minha visão está equivocada, você fica à vontade em contestar, né? Ou então tentar ampliar o que eu estou falando aqui. Aí eu deixo você à vontade de poder comentar um pouquinho sobre essa temática, essa bola que eu estou levantando. Cláudio, deixa eu só te falar. Em pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, coloca o estado do Rio de Janeiro como o estado mais desigual do Brasil. Tá? Essa mesma pesquisa ela aponta que no Rio de Janeiro nós temos quase 40% da população que vivem abaixo da linha da pobreza. Então, quando você levanta, quando você fala dessa sua percepção, isso não é viagem sua, não. É fato. Né? Um estado que tem uma das maiores percentuais de desemprego do país. Aí você pega, a gente avalia, quer dizer, como pode um estado que tem óleo e gás, um estado que tem turismo, um estado que tem cultura, um estado com potencialidade para pecuária, para agricultura,
Como é que pode o nosso Estado viver numa penúria tão grande? Né? Não assim, não é exceção passarmos nas ruas e a gente vê as pessoas, os pedintes nos sinais de trânsito, a gente vê as pessoas dormindo na calçada. Né? Isso é fruto do desmonte que foi feito no Estado brasileiro e principalmente no Estado do Rio de Janeiro. E por que eu falo no Estado do Rio de Janeiro? Porque aqui, eu diria que a dita Operação Lava Jato, ou a maldita Operação Lava Jato, ela atacou frontalmente os postos de trabalho. Frontalmente, porque nós tínhamos uma indústria a indústria naval pujante. Nós tínhamos a Petrobras fazendo investimentos vultosos na região. E tudo isso, quando vem a Lava Jato, tudo isso acaba. E acaba, pode parecer até viagem nossa, mas com o silêncio do grande empresariado. Eu estava me lembrando esses dias, Cláudio, que eu não vi, pode ser que tenha acontecido, se aconteceu, eu já peço desculpa, eu não vi nenhuma manifestação da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, contra o desmonte que foi feito nas indústrias do Estado. E aí, quando você fala do salário, isso é uma conta que eu, que não sou economista, você que não é economista, é simples de fazer. O grande empresariado, ele joga com isso. Desemprego nas alturas, ele faz o quê? Ele oferece um salário menor. Porque tem muita gente procurando emprego, cara. Então ele chega para você, chega para o Cláudio e fala assim, Cláudio, eu tenho uma vaga para trabalhar embarcado, R$ 2.000. Aí você fala assim, pô, 2.000 não dá para mim não, cara. Dá para melhorar mais não? Não. É 2.000, porque se você não quiser, tem um que aceita ali a 1.900. Nós estamos com uma legião de quase 20 milhões de pessoas desempregadas. Né? No estado do Rio, esse número chega a quase 3 milhões de pessoas. É muita gente passando fome, é muita gente desempregada. E o capital joga com isso, lamentavelmente. Ele joga com desemprego para jogar a renda lá embaixo. Né? Tanto que quando a gente vê, e a imprensa do nosso país ela é tão parcial, que ela, quando toda pesquisa que mede o índice de emprego e desemprego, quando sai, ela sai normalmente lá pelo dia 10 de cada mês, nível de emprego melhora. Aí nós estamos falando de, às vezes, uma melhora. Tinha 12% de desempregado, agora tem 11,8%. Mas lá nas entrelinhas, quando você lê, está escrito lá que a renda caiu, que a informalidade aumentou. Então, as pessoas estão... que os benefícios reduziram. Então, até para ilustrar isso que você está falando, quer dizer, quando a gente pega aqui uns companheiros e companheiras do setor privado, quer dizer, além deles terem reduzido a sua remuneração, por exemplo, eles hoje, o plano de saúde deles só cobre eles. Não cobre mais a mulher, os filhos. Quer dizer, é uma total precarização na relação de trabalho que ela vem no arrasto da maldita reforma trabalhista, que desregulamentou, que tirou de nós, trabalhadores e trabalhadoras, as garantias que nós tínhamos e ela passa para os empresários. Porque, afinal de contas, desde o golpe de 16, né, o setor produtivo do país, a mão de obra, nós, trabalhadores, nós estamos sendo desestruturados. E o golpe vem para isso. O golpe ele funciona dessa forma. Né? Então, essa percepção que você fala, tanto no que diz respeito a morador de rua, na queda da remuneração, ela é real. Ela não tem nada de absurdo, ela não tem nada de que é uma fala de um militante, nada disso.
Basta as pessoas, quem quiser, anda nas ruas, vai ver o mundo real. Esse é o mundo real. Eu tô aqui ouvindo você falar e é pura realidade mesmo, né? E pior que essa covardia. Eu vou citar um trecho que você falou sobre o plano de saúde que, depois da reforma trabalhista, né? Muitas empresas só têm... Quanto oferece, na verdade, oferece somente para o trabalhador ou para a trabalhadora. Essa época da pandemia, olha o nível de covardia, né? Como é que o pai, muitas vezes, ou a mãe que trabalha, tem seu plano de saúde, aí acaba a Covid, uns passaram pela situação, né, dos filhos ou da esposa ou do esposo se infectar, né, com esse Covid, e a pessoa fica, mas eu trabalho um mês inteiro e eu só tenho plano para mim e não tenho plano para minha esposa, não tenho um plano para minha esposa, para o meu esposo. Por causa disso que é importante o nosso voto, por isso é importante que nós não fiquemos limitados em achar que não vale a pena. Não, vale a pena. Nosso voto é extremamente importante. Não somente o nosso voto, mas também acompanhar quem nós elegemos. Por isso é importante votar representantes que estejam próximos a nós, que nós temos condições, né, de estar acompanhando toda a sua caminhada. E Zé, eu fiquei sabendo que tu é pré-candidato, né, a deputado federal. E eu fiquei pesquisando, se eu não me engano, de deputados e deputadas federais ligados a um movimento sindical é uma minoria na Câmara Federal. Se eu não me engano, pode até me corrigir, mas se eu não me engano, não dá para contar na palma de duas mãos a quantidade de representantes no movimento sindical, que são pessoas, na verdade, que têm não somente não é questão de ser ligado ao sindicato, é que sente e sentiu as mesmas dores que nós, como trabalhadores sentimos, né, em relação à precarização, em relação ao trabalho, todos esses temas que você acabou levantando. Mas é lógico também que não é limitado a isso também, né? Acaba tendo uma amplitude em relação a outras temáticas, né? Em relação a políticas públicas. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, tipo, o que levou você a ser pré-candidato, né, a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, e em relação a projetos, ideias, aí se você fique tranquilo aí para poder falar um pouquinho, compartilhar sobre essa nova bola aí que eu levantei para você aí. Eu sou sim pré-candidato pelo PT. O PT ele foi criado por um tripé que reunia movimentos sociais, igreja e intelectuais. Então, esse tripé cria o nosso partido, né? Nosso que eu falo, o meu partido, né? E que, lamentavelmente, os movimentos sociais, a gente vem perdendo espaço na discussão do parlamento. A gente passou a se dedicar muito pelas questões de rua, de mobilização, e deixamos um pouco de lado a luta parlamentar. E desde a eleição de 2018, que a CUT ela levanta essa bola de que nós deveríamos voltar a ocupar o parlamento, que é também mais uma trincheira de luta. A eleição desse ano, só para vocês terem ideia, o MST também tomou essa decisão de pinçar alguns dos seus quadros para fazer a disputa no campo parlamentar. Então, quando você fala o movimento social hoje ele não tem duas mãos, talvez não tenha nenhuma, Cláudio. Talvez não tenha nenhuma. Né? Eu conheço, por exemplo, líder sindical, do campo progressista, eu conheço o Vicentinho e eu conheço o Carlos Veras, né? No campo do PT. Não conheço mais nenhum. Assim, tem pessoas ligadas ao MST, que é o Valmir, o João Daniel, né, que são lá do Nordeste, mas assim, não conheço mais nenhum. Então, esse é um espaço que também nós temos que ocupar, porque quando a coisa aperta para a gente,
A gente corre para Brasília, para procurar ajuda lá nos parlamentares. Nada mais justo do que a gente colocar o nosso nome nas pré-candidaturas. Então, isso é fato. Quando a gente fala sobre projetos, o que a gente está pensando, eu diria que, nesse momento, qualquer pré-candidato ligado aos movimentos sociais, ligado às causas sociais, ele não pode ter em mente, essa é uma avaliação minha, nada diferente do que reduzir a desigualdade social que existe no país. Qualquer projeto que venha a ser apresentado, ele tem que caminhar nessa lógica. Por quê? Porque, primeiro, o que dá dignidade ao ser humano é o seu emprego. Óbvio que você tem as exceções, mas eu não quero trabalhar com as exceções. Ninguém gosta de viver de cesta básica, ninguém gosta de viver de auxílio emergencial. O cara gosta de ter o seu emprego para, partir do fruto do seu trabalho, do suor do seu trabalho, ele fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Ele vai para o cinema, vai para o teatro, compra uma picanha, compra uma cerveja, compra um sapato, uma roupa, ele faz o que ele quiser, vai viajar, é com ele. Certo? Então, esse é um dado que é básico. O outro, quando a gente vê, e falávamos isso há pouco, a fome que assola o nosso país, são 40 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil. Um país que saiu e voltou para o mapa da fome. Isso nunca aconteceu em nenhum país do mundo, mas aconteceu aqui no Brasil, por conta dessa elite perversa que nós temos e que trabalham dia e noite para aumentar a desigualdade social que existe aqui no nosso país, para que as pessoas, nós trabalhadores, continuemos lambendo as botas deles. Então, e quando a pessoa está passando fome, quando a pessoa não tem o que comer, é porque todo o resto já lhe foi negado. Então, trabalhar no sentido de projetos que busquem geração de emprego e renda é fundamental. É fundamental. Só para as pessoas terem noção também, Cláudio. Hoje, e nós somos funcionários da Petrobras, eu e você, a Petrobras hoje ela tem encomendado, para entrar em operação até 2026, ela tem 15 plataformas. Todas elas sendo construídas lá fora, ou na China, ou em Singapura, ou na Coreia. Cada plataforma dessa com uma potencialidade de gerar, cada uma delas, entre diretos e indiretos, tá? 150 mil empregos. E tudo isso vai ser gerado lá fora, enquanto nós estamos com os estaleiros aqui em Niterói, em Angra dos Reis, tudo parado, só fazendo pequenos reparos. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós temos que ter um modelo, um novo modelo de país, aonde o Estado brasileiro ele chame para ele a responsabilidade de abraçar os seus filhos. É disso que nós estamos falando. E não é viagem. Porque quando a gente para, e aí você pega e vê assim, tem aquelas pessoas que são pessimistas, né? Eles falam assim, não, mas nós estamos vivendo uma pandemia. O mundo está vivendo uma pandemia. Aí eu lembro para eles o seguinte, olha, nós já vivemos uma pandemia econômica no ano de 2008, na quebra do Lehman Brothers, aonde também faltava dinheiro para se investir. Mas só que naquela época, em 2008, nós tínhamos um Estado forte, nós tínhamos instituições financeiras comprometidas com o desenvolvimento do nosso país. Nós tínhamos o Banco do Brasil, nós tínhamos a Caixa Econômica, nós tínhamos o BNDES, e que foram os recursos desses três bancos, que pertencem ainda ao Estado brasileiro, que financiaram, no momento que ninguém no mundo tinha dinheiro, ou se tinha, não queria emprestar, né? Que financiaram as obras do PAC, que financiaram o plano de negócio da Petrobras, que financiaram o plano de negócio da Eletrobras.
e o Brasil passou suave por aquela pandemia econômica. Então, hoje, e aí voltando para os dias de hoje, nós temos uma pandemia? Temos, é fato. Mas o Brasil já se encontrava com a imunidade baixa desde o golpe. Desde o golpe, quando você cria a PEC do teto, quando você faz reforma trabalhista, quando você faz reforma da Previdência, quando você aprova a autonomia do Banco Central, quando você aprova a terceirização de todas as atividades, quando você quer aprovar uma reforma administrativa. Então, o que está em curso no país é um desmonte do Estado brasileiro. E para um país que ainda está em desenvolvimento, nós não podemos abrir mão de ter empresas fortes, empresas do Estado fortes, que alavanquem o desenvolvimento do nosso país. Então, qualquer projeto, ele tem que passar por isso. Reduzir a desigualdade social, gerando emprego, gerando renda, gerando dignidade para as pessoas, colocando comida na mesa da população. Não dá, Cláudio, para a gente admitir que nós, o Brasil sendo um dos maiores produtores de grãos, de alimentos do mundo, a gente passando fome. Nós somos o terceiro maior produtor de proteína animal do planeta, carne de boi, de frango e de porco. E nós estamos vendo irmãos nossos na fila para comprar resto de osso. Somos o 8º produtor de petróleo. Temos capacidade para refinar 80% do nosso consumo. E estamos pagando um botijão de gás a 150, onde as pessoas têm que optar entre comprar o botijão de gás e comprar comida. Então, é fundamental que quem for eleito tenha esse pensamento social, tenha esse pensamento de ajudar, nesse momento, quem mais precisa de políticas, né? Óbvio que são em todos os momentos, mas nesse momento, 40 milhões de pessoas passando fome, 20 milhões de pessoas desempregadas, mais tantos milhões de pessoas morando na rua, que as políticas emergenciais, a partir de 1º de janeiro, elas sejam voltadas para esse agrupamento. Nós temos um déficit habitacional de quase 11 milhões de casas. E a construção civil, você sabe muito bem disso, Cláudio, ela tem um potencial gigantesco de gerar emprego. E rápido. Então, é como diz o Papa, né? Nenhum trabalhador sem direito, nenhuma família sem teto e nenhum camponês sem terra. Então, diria que são diretrizes que a nossa pré-candidatura tem apontado e que temos feito esse debate por onde a gente tem a oportunidade de passar, e as pessoas estão entendendo, eu diria, com muita clareza, porque nós não podemos ficar falando aquilo que a população mais humilde não entende. Eu tenho falado com meus companheiros, Cláudio, que não adianta a gente ficar falando palavra difícil, que a população mais humilde não entende. Esse dia, só para você ter ideia, eu estava num debate, num assentamento do MST, e as pessoas, todo mundo que pegava o microfone falava genocida, genocida, genocida. E tinha uma mãe com um garotinho, o garotinho virou para a mãe dele e falou assim: mãe, o que é genocida? Aí a mãe olhou para ele, falou, desolada, falou assim: meu filho, não sei. E nós estamos continuando a usar genocida. Aí eu virei para ela e falei assim: genocida é um assassino. Ah, é? Ah, tá. Então, a linguagem do povo é a linguagem que a gente tem que falar para que eles entendam e vejam, como estão vendo, pelo menos as pesquisas têm indicado isso, que nós precisamos dar um novo rumo ao nosso país. Estava conversando ontem eu tinha terminado uma das provas que eu tenho na faculdade, aqui na UF, que é Dia das Ostras, aí o pessoal se juntou para poder comer alguma coisa e para fechar o semestre, né? Aí sai um papo em relação que aqui não tem restaurante bandejão, né, aqui na UF de Rio das Ostras. Tem uma briga nossa aqui para poder trazer aqui. Isso faz uma diferença enorme, né? Que não é só passar no vestibular, né? É conseguir se manter na faculdade em si.
Aí eu comentei com o pessoal, né, que em 2003 eu passei para a UERJ, aqui, lá do Rio, eu morava em São Gonçalo, e na época eu estava desempregado, então eu só tinha dinheiro para poder ir para a faculdade. Então eu ia com aquele dinheirinho, né? Para quem se conhece, sabe São Gonçalo, você tem que pegar. Eu morava em Jardim Catarina, então tinha que pegar 2 ônibus para poder conseguir chegar na oeste do Rio. Eu fazia física lá. Cara, que eu tenho essa cara de maluco, né? Fazia curso de física lá. E lá no terceiro andar, o pessoal do Pedro II e da FAETEC, né, o Ferreira Viana, iam lá no terceiro andar para poder ter aula particular. É o dinheirinho que eu conseguia para poder ir para o restaurante popular que tinha lá no Maracanã, né? E o dinheiro para poder voltar para casa e voltar no dia seguinte para a faculdade. E não era somente eu, não, era muitos ali, né? E graças ao restaurante popular, né, que eu consegui, vamos dizer assim, hoje eu tenho um curso técnico, tá na Petrobras, né? Então, tipo assim, você falou muito bem. Primeira coisa que tem que resolver é a questão da fome. Não adianta você pensar, reduzir preço, não sei o que lá, não sei. Não, tem que atacar o problema imediato, que é a fome. Você ataca, aí, em paralelo, você faz atividades mais tratativas. Porque, olha, é algo cruel. Fome é algo cruel. Cruel. Né? Só quem já passou por isso sabe como é cruel. Né? E a gente vê que esse governo, tanto a nível federal, né, o Bolsonaro, como no estadual também, o Castro, eles brincam com esse problema, né, da fome em si. Né? A sua fala parece que passa um filme na minha cabeça em relação o que eu passei, né, na fase de 98 a 2003, que foi problemas, essa parte de desemprego, que é o que atingiu comigo, e como eu passei por isso. E hoje eu olho para trás e fico, caramba, não foi uma questão de mérito, não foi mérito meu. Né? Foi uma conjuntura política que foi construída de 2003 para cá, até 2016, 2015, que eu tive condições de muitos, milhões de amigos tiveram condições de sair de uma situação, né, de uma situação precária, e hoje tem o seu emprego, tem um certo nível, vamos dizer assim, de qualidade de vida, mesmo com os problemas que ocorreram a partir do golpe. Primeiro quero falar rapidamente da questão da meritocracia. É lógico que quando você entrou na Petrobras, quando eu entrei na Petrobras, como milhares de trabalhadores entraram na Petrobras, tem uma parcela de mérito nosso, lógico. Agora, não é a maior parcela. A maior parcela é a oportunidade que o Estado deu para que a gente ingressasse na Petrobras. Porque você veja hoje, a Petrobras não tem concurso. Então, aquelas pessoas que têm mérito, elas não estão podendo ingressar. Por quê? Porque a porta está fechada. A porta está fechada. Então, esse discurso da meritocracia, ele é fajuto. Lógico que tem um percentual de mérito nosso. Quando a gente ingressa numa empresa como a Petrobras, Banco do Brasil, qualquer outra empresa. Agora tem que ter oportunidade, tem que ter a porta aberta para você poder ingressar. Tá? Então, isso... E hoje não tem. Tanto é verdade que nós estamos com 20 milhões de desempregados. E não estou falando nem dos desalentados, que são aqueles que não vão mais ao mercado procurar trabalho, porque já foram e não acharam e ficam em casa. Então, esse é um detalhe. O segundo recorte que eu queria fazer quando a gente fala eu estava aqui pensando, Claudio, os governos são incompetentes, não tem política de gerar emprego, não tem política para acabar com a fome. Eles não são só incompetentes, eles são maldosos. Eles fazem isso de caso pensado, para que as pessoas fiquem dependendo de uma cesta básica, de um auxílio, para votar neles. Certo? Eles fazem isso de maldade mesmo. Eles não querem que a população seja independente, que a população seja liberta, ou pela educação ou pela barriga. Por isso que eles querem acabar com as escolas públicas, eles querem passar a cobrar nas universidades públicas. Por isso que eles não investem em cultura, porque eles sabem que a cultura é um foco de resistência. Eles não investem. Eles não querem resistência, eles não querem que o povo pense. Certo?
E quando a gente pega e volta no tempo, quer dizer, você pode pensar assim, pô, mas isso é novo? Novo nada. Pega o discurso de João Goulart de 64 na Central do Brasil, eles querem um povo que não pense, eles querem movimento social calado. É tudo que nós estamos vivendo hoje aí, cara. E o discurso de João Goulart é de 64. Então, ele nunca esteve tão atual. Ou seja, essa elite perversa do Brasil, eles são tão cara de pau que eles não mudam nem o script. Tanto para dar o golpe, que é o discurso manjado da corrupção, e que, lamentavelmente, arrasta um monte de gente, né? Arrasta, as pessoas ainda acham isso. Ah, vamos combater a corrupção. Aí, ó, todo mal feito que esse desgraçado faz, ele bota sigilo de 100 anos. Que combate à corrupção é essa? Que toda vez que um delegado chega perto da família dele, ele tira o delegado da Polícia Federal, ele troca. Que combate à corrupção é essa? Que não aceita o mais votado na lista tríplice dos procuradores para ser o Procurador-Geral da República, porque é o Procurador-Geral da República que tem o poder de denunciar. De denunciar. Então, ele não quer que ninguém denuncie. Por isso que ele bota lá, a exemplo de Fernando Henrique Cardoso, ele bota lá um engavetador-geral da República, que é o senhor Aras hoje, que não encaminha nenhuma denúncia contra esse assassino que está aí no poder. E quero concluir, Cláudio, agradecendo a você a oportunidade, parabenizando você pela coragem, porque são espaços como esse, que também é uma trincheira de luta. Todas as trincheiras de luta que nós possamos criar, nós temos que criar. Quer ser nas redes, quer nas ruas, no parlamento, aonde quer que seja, entre os evangélicos que você faz parte. E a gente sabe ainda que existe um foco de resistência. Aonde eu tenho passado, Cláudio, e dialogado com os evangélicos, eu tenho dito a eles o seguinte: olha, o grande mote desse rapaz, desse senhor que está aí, o inquilino lá do Palácio do Planalto, ele fala Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Né? Eu não conheço, não sou um estudioso da Bíblia, não conheço. Eu fui coroinha na Igreja Católica durante muitos anos, quando eu era mais novo, e por conta disso, a gente que é coroinha acompanha a missa, a gente lembra e sabe de várias partes do Evangelho. Eu não conheço nenhuma passagem bíblica em que Jesus, que é o Filho de Deus, estava acima de nós. Pelo contrário, todas as passagens bíblicas que eu me lembro, ele estava no meio de nós. Ele estava junto com os pobres, ele estava junto com os perseguidos. Então, é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando, né? Então, agradecer a você a oportunidade, dizer que estou à disposição sempre que você precisar, da gente bater esse papo aí. Obviamente que, se tivermos uma próxima vez, eu já vou vir preparado com a minha camisa do Vasco, para poder fazer o contraponto aqui, porque é assim que funciona. Amigo, grande abraço, sucesso, muita força, muita saúde para você, muita sabedoria para a gente enfrentar esse momento aí, tá bom? E vencer, enfrentar e vencer. Valeu, Zé. E para você que está nos assistindo, na descrição desse vídeo eu vou colocar os links das redes sociais do Zé Maria e peço a você, né, que compartilhe o vídeo, né, se tiver alguma pergunta até específica para o Zé Maria, manda para ele pelas redes sociais dele, ou caso quiser deixar no comentário, eu pego e passo para ele também, até para ele poder gerar algum tipo de conteúdo como resposta, que eu vou estar aqui compartilhando também nas minhas redes sociais. Pessoal, um abraço e até a próxima!